VIC Albuquerque destaca maturidade pós-Europa e comenta preferência por posição no Corinthians. Vic Albuquerque está de volta ao Corinthians. A camisa 17 ficou no futebol espanhol nos últimos 6 meses, onde defendeu o Madrid CFF. Em sua segunda passagem pelo Corinthians, Vic deu as primeiras palavras nesta sexta-feira. Em entrevista concedida no início da tarde, a meia-atacante corintiana disse que, mesmo em apenas 6 meses, amadureceu muito no futebol europeu. A atleta destacou que se cobra muito para estar em 100% para ajudar o time alvinegro. Eu estou com certeza muito mais madura do que eu saí, apesar de achar que saindo daqui eu já estava muito bem, principalmente a minha parte mental, que a gente trabalha muito aqui no Corinthians, onde a gente vai trabalhar muito a nossa mente para que possa exercer o seu melhor futebol possível. Aqui no Brasil está tudo evoluindo muito rápido, então eu não posso me contentar em fazer o que eu já tinha feito antes ou o que eu já fiz, então eu quero fazer coisas novas e fazer coisas melhores do que eu já estava fazendo, disse Vic. Eu me cobro muito e a comissão técnica e minhas companheiras colocam muita pressão em mim, então essa parte da mentalidade, da maturidade, definitivamente se ajustou e eu me ajustei bem quando saí, então aqui estou eu, muito nivelada, cabeça e muito boa em fazer o que amo, então é bom saber que essas coisas são naturais e as pessoas não precisam forçar nada, continuou a jogadora, antes de falar sobre sua experiência pessoal com o território espanhol. A gente vai aprendendo com o tempo, com a idade também, vamos crescendo, passando por experiências novas. Eu morei sozinha lá na Espanha, então até as vivências pessoais contribuem diretamente no nosso trabalho dentro do campo. Estou bem feliz que do jeito que eu estou hoje, da pessoa que eu sou hoje e muito orgulhosa de tudo que já fiz e posso fazer ainda, completou. Questionada em se já sabe qual posição deve assumir no time de Arthur Elias e em como vai jogar com o timão, Vic destacou que já tem uma posição pré-definida e um esquema para se encaixar. Ainda assim, disse que sua preferência segue sendo pelo centro do campo. No Corinthians, sabemos que já temos uma posição pré-determinada, já temos um plano claro, então tenho que me adaptar ao time para ter um melhor desempenho, embora prefira jogar como centroavante, seja no meio-campo ou como atacante. Porque as atacantes aqui se movimentam muito, essa é a minha característica. Carreira, que é poder contribuir com o time em várias posições diferentes dentro de campo, seja na ponta, um pouco mais no volante, ou um pouco mais na frente das atacantes, então isso ajuda o clube até na formação e planejamento do elenco, disse. Vicky. Acho que seria útil se todas pudessem jogar em 2 ou 3 posições. Em Madrid, também posso fazer isso. Joguei alguns meio-campistas, joguei muitos atacantes, um deles a maior qualidade do nome é a minha visão do jogo e da finalização, então acho que quanto mais perto do gol, mais eu e o clube podemos ter, então. Acho que é melhor para mim e para todas, concluiu a atacante. O Corinthians está em 4º lugar na divisão feminina brasileira. O torneio foi paralisado devido à disputa da Copa América que começou na sexta-feira. A primeira fase da competição está a 2 rodadas de distância. O Corinthians enfrentará SMAC Grêmio antes do início das quartas de final. Muito boa tarde para você ligado na Corinthians TV. Começamos agora mais uma coletiva do futebol feminino, ao vivo aqui do CT Joaquim Grava. Hoje a entrevistada é a Vic Albuquerque, reforço do Corinthians para o restante da temporada. Para começar, a primeira pergunta de hoje é da Marília, que faz parte do programa Fiel Torcedor. Oi pessoal, meu nome é Marília, sou fiel torcedora aqui da cidade de Mauá. Minha pergunta vai para a Vic Albuquerque. Eu gostaria de saber qual foi o maior desafio que ela encontrou jogando fora do Brasil e qual a sensação de estar de volta para o Bando de Loucos. Oi Marília, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Bom, eu acho que a maior dificuldade foi uma coisa que a gente se cobra muito, principalmente aqui dentro do Brasil, que é a parte física, né? Eu senti muito quando eu cheguei e pude absorver isso da melhor maneira possível, né? Com acompanhamento, né? Com os treinamentos e com a comissão técnica do meu ex-clube Madrid CFF. Então, eu tive um pouco de dificuldade de adaptação nessa parte de velocidade de jogo e de força física,
O que é bom para mim nesse retorno, já ligando a outra pergunta, porque talvez eu tire, né, um pouco de vantagem, né, dentro daquilo tudo que eu tive de dificuldade e pude absorver, e hoje eu tenho como uma qualidade, né, então colocar todo esse aprendizado dentro do futebol brasileiro hoje, aqui no Corinthians, eu também posso contribuir, né, com as outras atletas falando, né, dessa diferença entre a parte física dentre os países, né, então eu estou tranquila e com a consciência boa, né, sabendo que eu posso influenciar muito no jogo, tanto na parte tática e agora também na parte física. Obrigada. Seja você também um fiel torcedor e tenha descontos em ingressos, prioridade na compra, além da oportunidade de vivenciar experiências únicas com o Corinthians. Acesse www.fieltorcedor.com.br. A próxima pergunta é da Cíntia Barlin, do Grupo Globo. Oi, Vicky, bom dia. Bom retorno ao Corinthians, aqui do Sport TV e também do Globoesporte.com. Eu queria te perguntar primeiro, além, claro, de ajudar o Corinthians, né, você que tanto se destacou já pelo time, no que você acha que o retorno também ao futebol brasileiro pode te ajudar no encaixe aí na seleção, no grupo da Pia Sanhage, agora que a gente está acompanhando o começo da Copa América. Obrigada. Obrigada, Cíntia. Tenho certeza que tudo que eu faço, né, é em prol de onde eu estou. Hoje, estando no Corinthians, eu quero ajudar o clube, eu quero influenciar o clube, eu quero, né, levar o clube a lugares muito mais altos, né? Então, assim, eu penso muito coletivamente e continuo pensando nisso. Eu acho que as convocações ela é uma consequência do que a gente faz dentro de campo em grupo, né, das nossas, né, decisões dentro do campo, da nossa individualidade também, porém, né, tenho focado muito no meu bem-estar e no bem-estar do clube, né, e com certeza a seleção ela é muito importante para mim e talvez aqui eu consiga imprimir mais, né, o meu futebol dentro daquilo que eu acredito que é certo, né, para que eu consiga retornar à seleção mais rápido e mais breve possível. Só que eu tenho tratado isso como uma coisa que ela vem naturalmente, né? Eu não posso forçar, eu não posso, né, ser quem eu não sou, eu não posso tentar ser um atleta diferente do que eu já sou, do que eu já fui, né? Então, assim, eu vou tentar ajudar da melhor maneira possível o clube, né? O Corinthians hoje ele é a minha prioridade, é o essencial que eu tracei nessa minha volta, e se for para ser, vai ser, se eu retornar à seleção vai ser ótimo, mas estou bem focada no trabalho dentro do clube hoje. Obrigada. Agora quem pergunta é a Giovana Duarte, do Meu Timão. Boa tarde, Vicky, boa tarde a todos. Giovana Duarte, do Meu Timão. Vicky, queria saber um bastidor desse seu retorno ao Corinthians. Houve alguma outra procura, alguma concorrência dentro do futebol brasileiro nesse seu período de negociação? Então, algum outro clube que não o Corinthians chegou a te procurar, chegou a fazer uma proposta? Como que foi essa tomada de decisão para você? Obrigada. Obrigada, Giovana. Foi uma decisão muito estratégica, muito pensada. Eu recebi, sim, várias propostas de outros clubes daqui de São Paulo, de outros estados também, inclusive de outros países, né? E eu consegui, né, traçar uma meta junto com a minha família, com o meu empresário, com as pessoas que me ajudam, né, a tomar as minhas decisões, que retornando ao Brasil, talvez eu tenha um pouco mais de influência e conseguir recuperar um pouco mais da minha confiança dentro do futebol, né? Então, eu fico feliz de ter escolhido voltar ao Corinthians, até porque eu tenho uma identificação muito grande com o clube, com a torcida, né, com as minhas colegas, com o meu treinador, né, com a Cris também, que fez um esforço muito grande para eu estar aqui hoje. Então, quero agradecer a Cris também por isso, né, e agradecer também a todos os outros que, de alguma forma, me quiseram, porque se quiseram foi porque o meu trabalho ele é sólido, é muito, muito bem feito. Mas hoje eu estou no Corinthians, escolhi voltar porque eu sei que eu posso, né, levar o meu futebol ao mais alto nível e levar o Corinthians também a conquistar os títulos que a gente vai disputar. Obrigada.
A próxima pergunta é do Lucas Pinheiro, do SCCP Scouts. Boa tarde, Vicky. Aqui é o Lucas Amaral, do SCP Scouts. A minha pergunta para você é sobre a sua passagem na Europa. Você foi para a Liga Espanhola no início do ano e atuou contra times como Barcelona e Real Madrid, que são times muito fortes, principalmente o Barcelona. E eu queria saber de você se atuar nesse nível te fez uma jogadora melhor, se te fez evoluir em alguns aspectos e se você chega uma jogadora diferente, né, nesse Corinthians de agora do Arthur Elias. E se sim, em quais aspectos você acha que você evoluiu? Muito obrigado. Obrigada, Lucas. É uma pergunta muito interessante, né, porque eu fui para um país, para um futebol que eu já queria muito, né, então eu realizei um grande sonho meu, já estava muito feliz, apesar de ter sido pouco tempo, né, mas dentro do futebol é assim, e lá eu pude reconhecer e ser humilde daquilo que eu precisava melhorar. Né, porque a gente sabe que o nível do futebol espanhol é muito elevado, dos times, desde o último da tabela até o primeiro da tabela. Assim, é uma liga muito equilibrada, muito forte fisicamente, muito forte taticamente, e são jogadoras do mundo inteiro, todas reunidas numa liga só. Né? Então, é muito legal saber que eu posso melhorar muito. E eu, estando aqui no Brasil, eu precisava de um desafio novo, de uma coisa nova, de me sentir desafiada para que eu pudesse melhorar tudo que eu já tinha. E lá fui humilde, eu pude perceber que tinha uma margem muito grande ainda de melhora. E eu levo isso para a minha vida inteira. E, inclusive, se eu tiver que aconselhar alguém a sair da zona de conforto, eu vou aconselhar, né, que foi o que eu fiz. E, cara, a Liga Espanhola com certeza é uma das melhores do mundo e tudo que eu aprendi lá eu vou trazer para cá para que a gente possa contribuir e ajudar, né, o clube a atingir níveis muito altos e também a seleção brasileira, se tiver oportunidade. Obrigada. Agora, quem pergunta é o Adriano Gonçalves, da Rádio Futebol Online. Boa tarde, Vicky. Adriano Gonçalves, da Rádio Futebol Online. Vicky, você que na primeira passagem no Corinthians, você conquistou títulos importantes. Conquistou títulos importantes também individual, como craque do Paulista, seleção do Campeonato Paulista, artilheira. E eu gostaria de saber, não só falando de competições estaduais, mas falando de competições nacionais e internacionais que você participou, como que chega a Vitória Albuquerque para sua segunda passagem na equipe do Corinthians? Obrigado. Obrigada. Cara, eu com certeza estou muito mais madura do que eu saí, apesar de achar que saindo daqui eu já estava muito bem, principalmente na minha parte mental, que é uma coisa que a gente trabalha muito aqui dentro do Corinthians, né, da gente trabalhar muito a nossa mente para que a gente possa exercer o melhor futebol possível. E aqui no Brasil está tudo evoluindo muito e muito rápido. Então, eu não posso me contentar em fazer o que eu já tinha feito, o que eu já fiz. Então, eu quero fazer coisas novas, fazer coisas melhores do que eu já estava fazendo. Né? Então, assim, eu me cobro muito, tem muita cobração também da parte da comissão técnica e das minhas companheiras. Né? Então, essa parte de mentalidade, de maturidade, ela com certeza ela é modulada e eu consegui modular ela muito bem quando eu estive fora. Né? Então, eu estou aqui com a cabeça muito tranquila, muito boa, né, para exercer o trabalho que eu amo. Né? Então, é muito bom saber que essas coisas são muito naturais, né? A gente não precisa forçar nada, que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Com a idade também, vamos crescendo, passando por experiências novas. Eu morei sozinha lá na Espanha, então, assim, até as vivências pessoais, elas contribuem diretamente no nosso trabalho dentro do campo. Então, estou bem feliz do jeito que eu estou hoje, da pessoa que eu sou hoje, e muito orgulhosa do que eu já fiz e posso fazer ainda. Obrigada. Pergunta da Júlia Raia, do Meu Timão. Boa tarde, Vicky. Boa tarde a todos os colegas aqui na coletiva. Meu nome é Júlia Raia, sou repórter do Meu Timão. E eu queria saber de você, Vicky, como foram essas negociações para o seu retorno ao Corinthians? Se foi algo que partiu de você, se foi o clube que te procurou, interessado em te ter de volta. Como é que foram essas movimentações no mercado? Obrigada. Obrigada, Júlia.
Bom, na verdade, eu acho que o Corinthians nunca quis que eu saísse, né? Sempre fez um esforço muito grande para que eu permanecesse, né? E como eu falei, eu internamente não estava confortável com a situação que eu estava, né? Então, foi uma decisão mais pessoal minha querer ir para fora e experimentar coisas novas. E o retorno também é uma decisão muito estratégica, pensando naquilo que eu tenho traçado, né, na minha vida e na minha carreira, né? Então, eu quero muito deixar isso bem claro, que o Corinthians, cara, ele sempre esteve presente, mesmo quando eu estava fora, né? E sempre teve algumas conversas, né? Antes de retornar também conversei com o Arthur, falei para ele o que eu pensava, e ele falou também o que ele pensava sobre o meu retorno, né? Sobre também me dedicar, que eu não tenho um lugar fixo, né? Eu tenho que lutar, eu tenho que treinar, eu tenho que jogar bem para eu conquistar a vaga, né, de titular. Então, assim, foi tudo muito interligado, né? A gente nunca se desligou totalmente, né? Apesar de terem outros clubes, né, envolvidos também, tentando me levar e para que eu pudesse ver uma coisa diferente. Mas hoje eu tenho certeza que eu tomei uma decisão ótima para a minha carreira, porque eu conheço o clube, conheço as pessoas, eu poderia escolher qualquer outro lugar, mas pensando no futuro para a minha carreira, eu tenho certeza que aqui no Corinthians foi o lugar certo e eu tomei a decisão correta. Agora a pergunta é da Tatiana Carvalho, do portal Corinthians Feminino. Boa tarde, Vicky. Aqui é a Tatiana Carvalho, do portal Corinthians Feminino. Primeiro, bem-vinda de volta ao Corinthians, né? Obrigada. E a minha pergunta é em relação ao seu posicionamento. Quando você estava no Madrid CFF, você jogou tanto como atacante, pelas pontas, e também como meio-campista, ali como uma 10 que chegava por trás. Eu queria saber se você já tem alguma ideia de como você vai jogar aqui na sua volta ao time do Arthur Elias, e também se você tem alguma preferência de jogar mais centralizada ou então mais para frente, mais perto do gol. Obrigada. Obrigada. Aqui no Corinthians a gente sabe que já tem também uma posição pré-definida, né? Já tem um esquema definido, né? Então, assim, eu tenho que me encaixar da maneira que o clube joga melhor, que o time joga melhor, né? Apesar de eu preferir, sim, jogar pelo centro, né? Seja de meia ou de atacante, até porque uma atacante aqui, ela se move, se mexe muito, que é a minha característica, né? Então, de qualquer maneira, eu consigo ajudar o clube jogando em posições diferentes, que é uma coisa que hoje agrega muito na minha vida, na minha carreira, que é poder contribuir com o time em vários lugares diferentes do campo, seja pelos lados, seja um pouco mais atrás de volante, seja um pouco mais à frente de atacante, né? Então, isso ajuda o clube até na montagem e no esquema do elenco, né? Então, assim, eu acho que se todas puderem fazer 2 ou 3 posições, cara, isso ajuda muito, né? E lá no Madrid eu pude fazer isso também, joguei um pouco de meia e joguei muito de atacante também. E uma das maiores qualidades é a minha visão do jogo e a finalização. Então, acho que quanto mais perto do gol eu tiver, né, mais êxito eu e o clube pode ter também. Então, acho um pouco melhor para mim e para todos. Obrigada pela pergunta. Bom, finalizamos agora a nossa coletiva de imprensa com a Vitória Albuquerque. Muito obrigado, Vicky. Obrigado a todos os jornalistas que participaram, a todos vocês que acompanharam ao vivo na Corinthians TV. E fica o convite para a Fiel acompanhar mais tarde, a partir das 19 horas, a transmissão do treino aberto do futebol masculino, direto da Neoquímica Arena, lá no Universo SCCP. Baixe o aplicativo gratuitamente e fique por dentro de tudo que acontece no universo corintiano. Boa tarde, Fiel. Vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Obrigada.